Olá, seja muito bem-vindo ao segundo módulo do curso Compre uma Franquia Sem Risco. E nesse módulo a gente vai falar um pouquinho do perfil do franqueador participativo, que é esse perfil aqui que a gente está vendo. E eu vou falar para vocês um pouquinho das características desse franqueador participativo e as características que vocês têm que encontrar dentro de um perfil de franqueador. Então são dicas bem legais que, se você conseguir encontrar, você vai ter muito sucesso em tê-lo como um franqueador de sucesso, né? Que vocês vão conseguir identificar que esse franqueador é um franqueador onde ele realmente está focado no sucesso e está focado também na expansão da rede. Então, a gente pode começar esse bate-papo nosso pelo foco na expansão. Então, qual é a característica qual é a característica, Matheus, que eu preciso encontrar no franqueador? E aí, as características que você tem que encontrar são essas aqui. Um franqueador que queira ter foco na expansão, um franqueador com rede sólida, um franqueador que quer ter foco nos recebíveis. Isso é importante, eu vou falar por quê. Um franqueador que tem construído de campo estruturado, um franqueador que tem tecnologia voltada para o próprio negócio dele, e um franqueador que foca em novos produtos. Então, quando você se deparar numa reunião com o franqueador, uma das primeiras perguntas que a gente deve fazer é qual que é o foco de expansão seu e para onde você quer ir. Então, um franqueador, ele tem no coração dele, eu falo por mim que sou franqueador, ele quer ver a sua rede multiplicar, porque senão ele montaria o próprio negócio dele em inúmeras lojas. Por exemplo, eu, Matheus, poderia ter 20 lojas do Suco do Batuque. O que acontece é que a gestão disso é muito difícil e a gestão disso fica insustentável. E é por isso que os franqueadores buscam parceiros para ser novos franqueados. Tá? E aí um franqueador também busca foco na busca de parceiros que multiplicam, e aqui a gente vai falar um pouquinho daqueles franqueadores que buscam os franqueados masters, ou seja, você chega para fazer uma entrevista de franqueado, para ser um franqueado normal, de uma cidade normal, e de repente você depara com uma questão, por exemplo, você quer ser o meu franqueado master no estado do Rio de Janeiro, ou no estado do Pernambuco, no estado do Paraná. O que é comum, o que a gente pode entender quando o franqueador vem com essa pergunta? É quando ele identifica que você realmente tem potencial de investimento. E o outro ponto, ele identifica que você tem características que possam multiplicar o negócio dele. E aí ele vai fazer essa proposta para você. Isso chama franquia master, é bem legal. E aí ele vai fazer uma análise do seu perfil para ver se isso é bacana. Franquia master, pessoal, nada mais é do que você adquirir regiões para poder expandir a área, para poder expandir a marca do franqueador, aonde ele não consegue ter lojas, né? Ele não conseguiu ter franqueados ainda. Então, por exemplo, eu fico no interior de São Paulo, fico em Bauru, e eu já tive lojas de franqueados em Rondônia, né? E aí é muito difícil você ter esse controle, porque o franqueado acaba tendo uma vida solitária e sozinha. Mas quando você traz o franqueador como um pseudo sócio seu, ou seja, ele faz parte da equipe, muda todo o jogo. Porque ele vai fazer a expansão disso para você e ele vai fazer a multiplicação disso. E qual que é o papel desse franqueado master? Nada mais é do que pegar a loja dele, que vai ser a loja modelo, e multiplicar no estado. E aí vão ser definidas as regiões e as cidades para essa multiplicação, e o franqueador que tem foco na expansão vai fazer de uma forma muito correta. E aí, num outro momento, a gente vai fazer a análise de contrato, mas eu não vou aprofundar um contrato de franquia master, porque é muito detalhe e não é o foco do curso também. O foco do nosso curso é a gente minimizar o risco de vocês, tá? Agora, achem estranho, por exemplo, se eu, com 12 lojas, chegar para você e falar assim: quer ser o meu franqueado master no estado de São Paulo? Eu estou no estado de São Paulo, né? Então, aí você pode ficar um pouquinho esperto, porque é uma característica muito próxima de você encontrar um franqueador que só quer botar a marca a qualquer custo no mercado. Não é esse o foco. Tem que ter sustentação, ok? Outra característica que você tem que encontrar no franqueador, e tudo isso, pessoal, você vai encontrar no franqueador com perguntas, tá? Você vai fazer
perguntas para o franqueador. Não adianta você pensar de outra forma que não tem jeito, né? Vocês vão vir aqui e vão, franqueador, qual que é o seu foco na compra, né? E como que você faz? Todo franqueador tem que ter foco na compra de escala, porque ele comprando em grande volume, ele consegue desconto para a própria rede e isso reverte em benefício, tá? E todo franqueador também ele tem que ter foco em grandes fornecedores para uma centralização de logística. Então, o meu maior desafio como franqueador de suco do Batuque é ter essa padronização logística para alimentação natural, que é uma das coisas mais difíceis do mercado de alimentação hoje, que é padronizar a alimentação natural. Então, qual que é a pergunta? Franqueador, como que você vai me entregar todos os produtos e qual é a sua logística? Como que você faz? Aí você vai identificar certinho o que esse franqueador tem de grandes vantagens. Então, se ele consegue comprar em escala, se ele consegue comprar em alto volume, ele é um franqueador que realmente vai fazer a diferença e você vai ter grandes benefícios se você tiver uma compra em escala, tiver produtos que saiam de uma central de distribuição, enfim. Isso vai ser muito interessante para que você tenha sucesso também na sua marca. Exemplo, você não vai precisar ficar correndo atrás de preço, você não vai precisar ficar correndo atrás de produto, porque o franqueador vai fazer isso por você. Então, o franqueador tem que ter foco na expansão, e a expansão é um franqueador que quer que a sua rede multiplique, um franqueador que busca pessoas que multiplicam, ele tem que ter foco na escala de mercado, na compra, e ele também tem que ter foco fornecedores para a centralização da logística. Ok? Então esse aqui é o primeiro ponto que vocês precisam identificar para ter sucesso na compra de uma franquia. O segundo ponto é identificar se a rede é sólida, se existe sustentabilidade na rede e se os franqueados são focados, ok? E aí o franqueador, na verdade, ele vai buscar essa rede sólida perguntando para você, franqueado, o que você pretende, como que você pretende agir sendo franqueado, se você é apto a regras, se você não é apto a regras. Para você ter sucesso numa entrevista de franchise, o primeiro ponto eu sou extremamente submisso ao mercado de franchise. Imagina que você queira comprar um McDonald's ou queira comprar um Subway, uma das perguntas mais importantes é sobre a sua submissão. Você não pode ter problema com submissão, porque os franqueadores vão mandar, entre aspas, o seu negócio. Lógico que tudo é teu, tá? Mas você vai ter que reportar sempre por causa do uso da marca. E aí o franqueador vai pedir para que você seja um cara comprometido, tá? Comprometido, e isso que hoje em dia, nos dias de hoje, é muito complicado. Por que é complicado? Por que eu falo que é complicado? Porque o empresário comprometido ele tem que ter tempo. O que a gente menos tem hoje é tempo. Então isso aqui tira muito o nosso sono, né, como franqueador. Por quê? O cara começa extremamente comprometido, mas depois ele começa a desanimar, e aí a gente vai perdendo produtividade, perde venda, enfim, aí não vai, tá? Uma rede sólida é o empresário, são os empresários que fazem diferença do ponto de venda, ou seja, aquele cara que vai buscar parceria, aquele cara que vai vender o produto com outras empresas, ele vai fazer negócio, ele vai buscar cliente, enfim. Esse é o perfil do empresário que todo franqueador busca, tá? Um empresário que faça venda consultiva aqui, ó. O que é essa venda consultiva? É aquela venda onde a pessoa compra o seu produto ou o seu serviço pelo seu atendimento, né? Pelo seu atendimento e pelo que você agregou na sua própria venda. Então tudo isso é passado para vocês em treinamento, seja em qualquer marca, mas o franqueador vai estar sempre de olho para poder te avaliar. Ele pode até aprovar você na franquia, mas vai passar um determinado tempo e ele vai falar assim, meu Deus, eu não sei se eu fiz a coisa certa. Então o fulano de tal vai ter que ter uma atenção redobrada. E aí vocês vão ter que ser treinados. Esse treinamento geralmente vem dos franqueadores, tá? Agora, pergunta que vocês devem fazer para o franqueador. Como você solidifica a sua rede? Como que você me faz sentir apaixonado por você? Como que nós vamos ter uma relação de amor eterna, né? Mais de 5 anos, dentro de uma perspectiva ruim? Por exemplo, se eu não estiver vendendo nada, qual é a ação que você faz para poder me auxiliar? Lembrando um ponto importante, pessoal, o franqueador não tem obrigação nenhuma, tá? De fazer nenhum tipo de ação para você
pelo simples fato de as vendas não estarem acontecendo, porque isso faz parte do negócio, faz parte do sucesso. Você pode abrir um negócio próprio seu e não dá certo. A franquia é a mesma coisa, a gente pode abrir ela explodir no primeiro mês, e você também pode abrir ela e ela não explodir. Então, esse escopo aqui de rede sólida é uma pergunta que vocês precisam fazer para o franqueador, só para entender como, né, como que ele faz esse tipo de trabalho no momento de escassez, né? Então, rede sólida. Primeiro ponto é o franqueador que tem foco na expansão, franqueador que tem uma rede sólida. Franqueador com foco nos recebíveis, foco na taxa de franquia. E aí, pessoal, uma dica muito legal para vocês é o seguinte: fujam dos franqueadores que não cobram taxa de franquia, e fujam dos franqueadores que cobram royalties barato, e fujam dos franqueadores que não cobram royalties, e fujam dos franqueadores que não cobram taxa de propaganda. Aí você vai falar assim: agora você ficou maluco, Matheus, o que está acontecendo? Eu não estou defendendo a nossa classe, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia aos franqueadores, não. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nenhum negócio é sustentável sem capital e sem dinheiro. Ah, mas eu vou trabalhar muito bem. Nenhum negócio é sustentável sem capital, sem dinheiro e principalmente sem marketing, sem a receita mensal de marketing. Então, o franqueador, ele vai cobrar sim a taxa de franquia e essa taxa de franquia, ela tem o seu valor. Por quê? Porque a taxa de franquia está condicionada ao know-how. Eu não coloquei aqui, mas eu vou até abrir um parênteses aqui. A taxa de franquia está relacionada ao know-how do franqueador, ou seja, tudo que o franqueador já fez e já errou, ele vai passar para você de mão beijada para que você não tenha nenhum tipo de problema, tá? Então eu vou deixar até aqui em amarelinho para que a gente não esqueça desse tópico aqui. Então, o franqueador que não cobra a taxa de franquia, por que eu falo para você foge do cara? Porque o cara que não cobra a taxa de franquia, ele simplesmente vai tentar ganhar dinheiro em alguma coisa, né? E a taxa de franquia realmente não é o que vai dar enriquecer um franqueador, não. O que vai trazer sustentação para o negócio é a recorrência do empreendimento e a recorrência dos recursos que vão entrar. A taxa de franquia, pessoal, está relacionada diretamente ao know-how, e a taxa de franquia também, ela serve para implantação, ela serve para viagem, ela serve para despesa, ela serve para uma impressão, ela serve para uma emergência que o franqueado esquece, enfim. A taxa de franquia ela é extremamente essencial porque faz parte do jogo do escopo. Então, fujam disso. Recebimentos de royalties e marketing. Fujam dos franqueadores que não cobram royalties, que não cobram marketing. Ah, mas não é bom não pagar? Não, porque se você pagar o royalties, se você pagar o marketing, você vai ter apoio, você vai ter pessoas que vão estar ao seu lado, você vai ter pessoas que vão te ajudar no seu dia a dia a vender o seu produto, tá? E aí, estejam preocupados com franqueadores que queiram ganhar na venda também. E quase 100% dos franqueadores ganham com fornecedores, porém ainda é vantagem comprar da franqueadora idônea. Isso aqui é o seguinte, imagina o seguinte, na nossa rede isso não acontece, mas a gente, a hora que tiver a nossa logística 100% centralizada, que é daqui a alguns meses, é extremamente normal que a gente consiga um volume maior de compra. E é extremamente normal que o fornecedor que nós escolhermos para servir para os franqueados, eles comissionem a franqueadora pela fidelidade. Logicamente, esse valor é entre franqueador e fornecedor dos produtos, ok? Porém, o que muitos franqueadores fazem é pegar o desconto que ele vai ganhar desse pessoal, dessa distribuidora, e ele aplica de desconto na ponta para o franqueado. Essa é uma manobra muito comum. Por quê? Porque se ele consegue 5% de desconto, é os 5% do cartão de crédito, é os 5% do cartão de débito, é os 2% lá do cartão de alimentação, enfim. Ele consegue nivelar, né, pelo volume e pelo bônus, ele repassa isso para a rede
e ele vai fazer com que isso seja nivelado. Agora, tem franqueadores que não repassam, ficam para a própria franqueadora, e aí é de marca para marca, e isso é um fator incontrolável. Isso é uma coisa que não vai adiantar você discutir com o franqueador. Ah, então você pega dinheiro do fornecedor X de batata e você me cobra uma margem ainda. Ele vai virar para você com a maior naturalidade do mundo e falar assim, por que você não fez isso ainda? Então tem que tomar muito cuidado, tá, com esse ponto, porque é um ponto muito delicado. Mas a ideia é que vocês descubram isso, tá? Qual é a taxa de franquia, a parte de royalties, e aí, quando existe um ganho na venda, né, uma produtividade maior, existe um ganho na escala das indústrias. Então as indústrias começam a ver a nossa marca, começam a querer também trazer para a nossa marca, ok? Então, recapitulando, o que vocês precisam descobrir no franqueador é o cara que, se ele tem foco em expansão, se ele tem uma rede sólida, ou seja, como que ele vai solidificar a sua rede, quais são os planos dele para isso. Agora a gente vai falar de consultoria de campo, tá? A consultoria de campo ela só vira com consultoria estruturada, e isso é uma das perguntas que a gente precisa fazer para o franqueador. Franqueador, como funciona a sua consultoria de campo, tá? Consultoria de campo ela é maravilhosa, ela não é algo ruim não. Muitos acham que consultoria de campo é algo ruim, e aí vai uma dica para vocês. Se o franqueador cobrar a consultoria de campo, na minha opinião, ela é melhor do que aquela consultoria de campo que o cara vem na loja e faz o checklist. Porque quando o franqueador cobra a consultoria de campo, ele obrigatoriamente, contratualmente, ele tem que te entregar números que vocês vão adorar, porque são números que a gente realmente não enxerga no ponto de venda. Então, uma das fases mais interessantes, mais legais, é quando a franqueadora cobra. Ela vai cobrar tipo R$ 1.500, R$ 2.000 a cada 2 meses. Então esse valor tem que estar no seu capital de giro e esse valor também tem que estar no início do investimento, para que você não seja pego de surpresa, ok? E aí, na própria consultoria de campo, perguntar para o franqueador se ele tem, né, treinamento online e, no mínimo, esses 3 cursos aqui, tá? Gestão, administração e marketing. Poxa, Matheus, mas será que todo mundo tem? Não, não é todo mundo que tem, não. E os que tem, tem alguns até que cobram para que você assista, mas 70%, 80% das franqueadoras não cobram, tá? Então, a consultoria de campo, se ela for paga, ela tem que ser uma consultoria exemplar. E se ela não for paga, geralmente ela vai ser uma consultoria ruim. Vai ser aquele consultor que vai chegar na sua loja, que geralmente ele é pouco preparado, ele não consegue entender o próprio negócio. Então essa é uma dica, uma das mais especiais, né, do nosso bate-papo aqui. Eu vou deixar até a amarelinha também como uma dica importante para que vocês, vou colocar uma bandeira também, tá? Vou colocar um pininho, chamar bastante atenção nesse tópico aqui, porque consultoria de campo é algo que tem que existir e é algo muito bom, beleza? E aí, vocês têm que perguntar para o franqueador também quais são os focos dele na tecnologia. Franqueador, o franqueador, como você está atento com a tecnologia, tá? Como que você está atento com as coisas que vão entrar, com os novos mercados tecnológicos, ou seja, com os aplicativos, com as tendências, com os programas SaaS, enfim. Vocês têm que identificar no franqueador se ele realmente tem interesse, né, em ser um cara focado em tecnologia. Hoje, sem tecnologia, nenhuma rede se torna sustentável. O franqueador tem que possuir ferramentas para neutralizar a concorrência. Ah, legal. E apenas 2%, pessoal, fiquem pasmados agora, tá? Tem ferramentas que conseguem neutralizar uma ação da concorrência. Fala, nossa, Matheus, agora por que só 2% das franqueadoras tem isso? Ninguém mais tem. A parte de custo. E esse custo é um custo realmente alto, tá? E esse custo, esse custo vem para vocês, franqueados, pagarem, tá? Então por isso que alguns franqueadores não optam em possuir uma ferramenta para neutralizar. Exemplo de uma ferramenta dessa é a GeoFusion. O que essa ferramenta faz? Ela descobre para você os seus principais concorrentes no local que eles estão e a renda per capita dos clientes que estão consumindo os produtos daquele determinado segmento.
Então isso custa muito dinheiro. Ah, mas custa quanto, Matheus? Aproximadamente aí de 12 a 16 mil por mês para ter essa ferramenta, tá? Então, para que existe essa ferramenta? Para que pessoas consigam neutralizar a concorrência, tá? Precisam saber também se o franqueador tem foco nas mídias sociais. E no mínimo, Facebook, no mínimo YouTube, no mínimo blog, tá? Então, foco em tecnologia, pessoal. Isso aqui é muito importante para que vocês tenham sucesso junto com qualquer marca, ok? E aí, a gente precisa saber se esse franqueador tem foco em novos produtos, na criação de novas estratégias para a entrada desses novos produtos e foco na concorrência direta e indireta. Pô, Matheus, o que seria foco na concorrência indireta? Você precisa perguntar para o franqueador se ele conhece a concorrência indireta dele. Por exemplo, vou montar uma franquia do suco do batuque próximo a um cinema. O cinema é algo que realmente puxa clientes para o suco do batuque, mas ao mesmo tempo ele se torna um concorrente indireto nosso. Por quê? Porque o suco do batuque ele vende algo que não é necessário para a nossa sobrevivência e vai competir com um filme que também não é necessário para a nossa sobrevivência, mas muitos juntam dinheiro durante uma semana, 15, 20 dias para poderem assistir aquele filme, mas muitos não juntam dinheiro para tomar um suco no suco do batuque. Então, quando a criança, o adolescente, o jovem, a pessoa chega no cinema de frente com o suco do batuque, ele tem que tomar uma decisão. E essa decisão geralmente não é tomar um suco. Essa decisão geralmente é ele correr e assistir o filme dele. Então, essa aula, esse módulo, pessoal, a gente está focado extremamente nesses 6 pontos, nesses 6 tópicos. Então, recapitulando, o franqueador tem que ter foco na expansão, o franqueador tem que buscar algo que sempre multiplica, tá? E analisar esse perfil para que dê tudo certo, análise de contrato, enfim. Depois ele tem que ter foco nas redes sociais e foco numa rede sólida, sustentável, tá? Com franqueados focados. E aí vocês vão perguntar para eles como que ele segura essa galera na rede. Foco nos recebíveis, lembrando que fugir do cara que não cobra taxa de royalties, taxa de franquia, senão ele não vai conseguir dar sustentabilidade para aquilo que ele promete. Consultoria de campo, um dos itens mais importantes, onde o franqueado recebe visitas de um determinado consultor para que o negócio dele melhore. Foco nas tecnologias. Sem tecnologias a gente não consegue acompanhar a tendência. E foco em novos produtos. Então, esses 6 pilares devem ser extremamente questionados aos franqueadores para que vocês possam tomar uma decisão correta, ok? Te vejo no próximo módulo. Um grande abraço, Matheus.